Olá, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. O tema que nós vamos abordar hoje é: quem sou eu quando ninguém está vendo? Quem é você quando ninguém está te vendo? Quando o pai não está vendo, quando a mãe não está vendo, quando o pastor não está vendo, quando o patrão não está vendo, quem somos nós? O Senhor manda nós fazer essa autoanálise, está no livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. O Senhor chama de hipócrita aqueles que aparentam ser uma coisa e na realidade é outra coisa. Vivemos em uma geração que gosta de analisar os outros, mas evita analisar a si mesma. É fácil enxergar o defeito do próximo, porém difícil reconhecer as próprias falhas. Jesus perguntou: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Hoje, a palavra nos convida a uma reflexão profunda, não para condenação, mas para transformação. Porque o Senhor Ele não quer que nós venhamos ter uma vida de hipocrisia. Porque dele nós não conseguimos esconder nada. Ele vê todas as coisas. Então precisamos ser sinceros conosco mesmo e com o Senhor. Quem eu sou quando ninguém está me observando? O caráter verdadeiro aparece quando não há plateia. Tu, Senhor, provas os corações e sonda os rins, no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 10. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Está no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, não adianta esconder. Todas as coisas o Senhor está vendo. E é com Ele que nós vamos ter que tratar. É com Ele que nós vamos prestar contas. Então, precisamos fazer essa autoanálise. Quem nós somos? Sou o mesmo na igreja e em casa? Sou o mesmo no púlpito e na internet? Minha vida secreta agrada a Deus? Porque muitas pessoas, uma na igreja, até pastores, obreiros no geral, um na igreja e em casa é outro. É uma na igreja, em casa é outra. Mas o Senhor, Ele pergunta para nós, para o nosso aperfeiçoamento, para que nós possamos ser moldados conforme a vontade dEle. Nós somos os mesmos na igreja, em casa, no trabalho. A Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 139, versículo 23 a 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Porque o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece os nossos pensamentos. Estou vivendo uma religião ou um relacionamento? É possível frequentar cultos e estar distante de Deus? Jesus adverte e advertiu: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Está no livro de Mateus, capítulo 15,
estão honrando ao Senhor com os lábios. Tem palavras lindas, se comove, se emociona, mas o coração está longe do Senhor. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Está no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21. A igreja de Laodiceia pensava que estava bem, mas Jesus disse: tu dizes, rico sou, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Olha que condição. Às vezes tem muitas pessoas que acham que está bem, mas a Bíblia diz: desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Nós precisamos nos autoanalisar e ver o que há em nós de errado. E diante do Senhor, nos arrepender, pedir perdão. E Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Tenho buscado a Deus ou apenas as atividades religiosas? Será que nós temos buscado o Senhor verdadeiramente? Ou vamos na igreja por um costume para dizer que nós somos cristãos? Precisamos refletir. Oro por amor ou apenas por necessidade? Leio a Bíblia por prazer ou por obrigação? A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Está no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8. O que está ocupando o trono do Senhor no seu coração, no meu coração? O que está no lugar do Senhor? Tem algo que é mais importante que o Senhor? Tudo aquilo que toma o lugar de Deus se torna um ídolo. E a Bíblia diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, nós temos que guardar dos ídolos, daquilo que ocupa o lugar de Deus. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 22. O que mais ocupa os meus pensamentos? O que mais consome o meu tempo? O que mais me preocupa? Jesus declarou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Está no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Tenho produzido frutos dignos de arrependimento? Será que eu tenho me arrependido, tenho olhado para mim mesmo e tenho visto a minha condição, que eu sou pecador, que eu tenho falhas e preciso me arrepender? Não basta parecer árvore, é preciso produzir frutos. Toda árvore boa produz bons frutos. Está no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 17. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus, capítulo 7, versículo 20. E quais esses frutos? Os frutos é o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Será que eu tenho esses frutos? Será que você tem esses frutos? Será que as pessoas têm visto o amor através da sua vida? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Será que as pessoas têm visto isso, esses frutos na sua vida, através da sua vida? Domínio próprio? Porque quando tudo
vai bem, quando tudo está tranquilo, é fácil ter domínio próprio. Mas nas situações, as pessoas têm visto o fruto do Espírito Santo. Estou mais amoroso do que há um ano atrás? Estou crescendo espiritualmente? Minha família vê Cristo em mim? Seus irmãos, seus filhos, esposo, esposa, parentes, amigos, vê Cristo em você? Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, como está no livro de João, capítulo 15, versículo 8. Se Jesus voltasse hoje, eu estaria preparado? Essa é uma pergunta mais séria da vida cristã. Se Jesus voltasse hoje, será que eu estaria preparado? Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Está no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 3. Aquele que tem essa esperança vai se purificando, se arrependendo, se humilhando diante do Senhor. Existe algo que preciso abandonar hoje? Há alguém que eu preciso perdoar? Estou vivendo como quem espera a volta de Cristo? Dizendo, como diz no livro de Apocalipse, ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Deus não procura pessoas perfeitas, é óbvio, mas pessoas sinceras. Antes de apontar para os outros, examine seu próprio coração. Como diz a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Examine os nossos caminhos, provemos-los e voltemos para o Senhor. Está no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 40. Hoje o Espírito Santo pergunta: como está a sua fé? Como está a minha fé? Como está a sua comunhão? Como está a sua vida secreta? Como está o seu amor por Cristo? Glória a Deus. Que a nossa oração seja: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Está no livro de Salmos, capítulo 139, versículo 23 a 24. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor.